Vamos voltando então, pessoal. Estou botando o stream no ar de novo. Vamos ver se está tudo certo. E já reiniciamos. Então, pessoal, visto isso, dessa parte do Squid 3, não tem grandes novidades em relação ao Squid 2, né? Pelo menos na parte de configuração, tem só essa questão do suporte IPv6, que eu fiz questão de mostrar, né? Aí algumas novidades, para quem não está muito habituado, como é que testa resolução de DNS, em IPv4, IPv6, DNS reverso, como é que funciona a parte de registro das zonas, da entrada A, entrada de 4 As, e vimos aí o Squid 3. Eu vou passar depois os arquivos de configuração, não tem que coletar eles, né? Mas tem a configuração do ZOP, configuração do Nginx, configuração do Varnish na 2.1.5 e na 3, e configuração do Squid já, que a gente já discutiu. Tem mais outras coisas que a gente vai ver até o final do curso, mas aí eu pretendo passar tudo para vocês. O que nós vamos ver agora? Vamos ver agora, até o final da aula, e provavelmente um bom trecho da aula de amanhã, nós vamos ver a respeito do build out. Tá? Os 3 assuntos principais que o pessoal me falou era que tinham interesse, que era importante para vocês, e por isso que eu estou tentando direcionar bem o curso, é justamente a utilização de build out, do Plone App Cache, que substituiu o Cacheflu, e do Varnish. O Varnish a gente deu o destaque principal, né? Mas vamos ver aí o build out agora. Bem, build out tem algumas coisinhas legais para a gente avaliar. Vamos começar. Primeira coisa, build out ele tem algumas documentações interessantes. Deixa eu ver aqui se eu acho elas nos meus bookmarks. Já vou passar para vocês aí as indicações. Deixa eu ver aqui. Bem, tem algumas coisas publicadas na internet a respeito de build out. Deixa eu passar isso para vocês. Isso aqui eu vou fechar por enquanto. Não precisamos mais. Vamos ver. Tem esse tutorial aqui, buildout.org/docs. Esse buildout.org é um site a respeito do build out, né, da tecnologia em si. Tá? Ele é meio estranho o site, mas ele tem os tutoriais aqui que são bem documentados, tá? Nesse tutorial a gente tem algumas coisas que são importantes da gente estudar. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Bem, depois vocês dão uma lida. Eu não vou cair no mérito de entrar em cima disso aqui. É muito complicado da forma que tu estudar por aqui. Eu vou tentar fazer por exemplos, por aqui vocês vão se complicar. Mas enfim, aqui serve como uma espécie de guia de referência. O que mais que a gente tem de build out que é importante? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Não, acho que é isso. Bem, vamos partir para o código direto. Vamos para a agressão. O build out do Plone 4, no nosso caso, ele vai estar na própria instalação. Eu fiz a instalação do Plone 4 dentro desse patch aqui, né, para o nosso curso. Então, dentro de Zero Cluster, se eu for analisar, eu tenho todos esses arquivos, mas os arquivos .cfg eles são especiais, tá? Eles são os arquivos que o meu build out utiliza, tá?
O build-out não usa um arquivo só de configuração, utiliza vários. Por onde é que a gente tem que começar a avaliar? Por aqui, buildout.cfg. Esse aqui é o arquivo mais importante, é por ele que a gente tem que começar a ler as coisas. Mas internamente ele vai acabar fazendo referência para o Base, por Version, o Versions por sua vez faz referência para outros arquivos, né? Então, existe uma relação de interdependência entre esses arquivos todos de configuração. Tá? Vamos começar a analisar o buildout.cfg para ver o que tem nele de importante. Ele é um arquivo que no Plone ele já vem documentado, né? Então ele tem bastante comentários, esses comentários são bem interessantes para expor o que a gente precisa fazer. Basicamente, usar build-out hoje em dia, para quem é da área de infraestrutura, a única coisa que você tem que saber fazer e fazer direitinho é instalar produto, né? Instalar produto é muito simples, né? O produto em si, hoje em dia, ele costuma vir empacotado, né? Empacotado no formato de um egg. Esse egg, para quem não está habituado com a terminologia, ele é semelhante a um AR do Java, né? Ele é um pacote que ali dentro fica o código-fonte da nossa aplicação, né? Enfim, Python é interpretado, querendo ou não, ali vai estar o código-fonte daquilo que a gente vai rodar. Esse egg, ele é instalado e ele é adicionado no path da nossa instância. Tá? Quando a gente invoca o interpretador Python, eu dou lá o import sys, e aí eu mando inspecionar o sys.path. Esse sys.path é uma estrutura de dados que o interpretador te disponibiliza para dizer em que lugares do teu sistema ele vai buscar código-fonte para executar, né? Então, quando você está dando um import lá, numa biblioteca do PIL, do Python Image Library, ele sempre vai procurar no diretório local, tem uma ordem, né? No diretório local, depois nesse caso aqui no srlibpython, no srlibpython plat linux 2, assim por diante, até ele chegar nesse diretório aqui, que é onde provavelmente ele vai achar o módulo do PIL para ele executar. Numa instalação de Plone, os eggs viram um pedaço do sys.path. Tá? Cada um dos eggs vai virar um pedaço dessa estrutura. Então é muito comum que a gente tenha instalações de Plone 4 com um sys.path com 400 diretórios, com 300 diretórios. Tá? É óbvio que isso tem um impacto de performance, né? Tem um impacto enfim, na forma como é que o interpretador Python vai fazer o acesso a essas funções, porque ele tem que sempre procurar em que lugar vai estar a função para executar ela. Isso vai impactar não diretamente no tempo de execução, mas principalmente no tempo de inicialização de uma instância que tem isso, tá? Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração. Esse sys.path, onde é que ele é modificado no Plone para fazer com que esses eggs que a gente está instalando eles modifiquem esse sys.path. Isso é modificado nos próprios scripts que o Plone utiliza para inicializar a nossa instalação. Se eu entrar lá em partes client 1, por exemplo, e eu começar a especular o código-fonte, vou pegar bin, se eu der um vi aqui do client 1. Se eu começar a especular, né, deixa eu mostrar só o patch aqui. Se eu começar a especular, a inspecionar, né, o que tem dentro do código-fonte dos scripts que a gente está rodando, a gente vai ver que ele justamente está fazendo a modificação explícita do sys.path, né, que é o lugar onde é que esses módulos eggs vão estar sendo instalados. Então, se eu abrir o client 1, que é o script que inicializa o ZOP, né, a instância 1 desse nosso ambiente, a gente vai ver o que ele faz é justamente fazer uma cópia. Ele faz um import sys e faz com que o sys.path seja uma cópia dele concatenada com todos os eggs que a gente vai instalar do Plone, tá? Então eu tenho o egg do Plone 4.1,
tem o egg enfim, do ZOP, do distribute, dos diversos componentes que fazem parte do clone, tá? Então, instalar coisas no clone hoje nada mais é do que ficar instalando eggs, né? Colocando eggs no nosso sistema e depois de alguma forma fazer a carga desses eggs no nosso ambiente. Só que não se faz isso manualmente. Por quê? Porque a gente teria que começar a se preocupar em dar manutenção nesses arquivos de configuração, garantir com que eles estejam inserindo, né, a versão correta de eggs em cada um dos ambientes. Fazer isso manualmente ia ser muito chato, né? E suscetível a erro, né, porque é um trabalho bem grande. Se a gente for analisar aqui quantas linhas tem esse arquivo, ó, só de eggs aqui a gente tem 231 linhas, até aqui mais ou menos, sendo que antes disso tinha 4 linhas. Então a gente tem pelo menos aí uns 225 mais ou menos eggs que estão sendo colocados nessa instalação de clone padrão, tá? É muito comum a gente ter 300 a 400, né? Porque à medida que a gente vai instalando novos eggs, eles vão adicionando módulos no nosso sistema para a gente utilizar, né? É bastante coisa, tá? O nosso sys.path fica gigantesco. E aí no final das contas, depois que ele faz a manipulação desse sys.path, ele faz a invocação lá de uma classe controller qualquer, simplesmente passando, né, passando esse ambiente adiante, né? Ou seja, ele inicializa o nosso ZOP, né, lendo o ZOP-conf lá, já com esse ambiente previamente definido para ele executar, né, os módulos que a gente instalou no nosso sistema, tá? Ou seja, dar manutenção desse negócio na mão é um saco, né? É uma verdadeira mão de obra. Então, por isso que a gente usa o build-out, para ele fazer isso para a gente, tá? Como é que a gente faz a instalação de produtos no build-out? Simples. A gente vai vir e vai editar o build-out CFG, que eu disse que é o arquivo de configuração principal do build-out, né? E dentro dele a gente vai inserir na parte de eggs. Então a gente vai fazer uma busca aqui por egg. Vamos ver aqui eggs. A gente vai inserir aqui dentro quais são os produtos que a gente quer instalar, né? Esses produtos eles geralmente vão ter um nome com namespace. Vai ser alguma coisa ponto ou outra coisa, né? Por exemplo, collective.flowplayer, por exemplo, é o nome de um produto que é compatível com o Clone 4.1 e que pode ser instalado aqui. Então, como é que funciona a instalação? Muito simples. Vem aqui, adiciona uma linha, collective flowplayer, salva e está resolvido. Você só precisa rodar o build-out de novo para que ele vá na internet, baixe esse produto para o seu ambiente e você possa sair rodando ele, executando ele. Vamos fazer esse processo primeiro, essa primeira vez, até para a gente nivelar, né? Tá, provavelmente a maioria de vocês já fez instalação de produtos no Clone 4, já viu isso. Mas antes da gente tentar entender realmente tudo que o build-out está fazendo, que vai levar um certo tempo, vamos tentar fazer o básico, né? Esse aqui é o básico, é o que você vai fazer todo dia, quando tiver que dar manutenção no ambiente em cima de Clone 4 ou 4.1, né? Nesse aspecto específico, o 4 é idêntico ao 4.1. Muda, obviamente, o código-fonte, os eggs que você vai utilizar, mas a forma de utilizar em si é a mesma. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós temos que rodar esse script de build-out. Build-out é uma plataforma para rodar esse script de configuração e ele ajustar o nosso ambiente a esse script, tá? O que eu recomendo? Primeiro, antes de rodar, faça um backup. Ah, mas o meu site é grande, tem um DataFS gigantesco, blá 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 blá. Mimimi. Isso aí é bobagem. Você tem que fazer backup mesmo, não tem choro. Faça um backup de todo o diretório Zero Cluster por garantia, tá? No meu caso aqui não faz muito sentido, porque afinal de contas a gente está só testando, né? Eu não tenho dados aqui para fazer backup. Mas no ambiente de produção não rode build-out sem antes fazer um backup, tá? Por quê? Porque build-out ele vai destruir a tua estrutura de instâncias e vai reconstruir elas com os eggs que você solicitou.
tá? Se você solicitou um egg, por exemplo, que está quebrado ou que tem uma relação de dependência que ele não consegue resolver, ele já destruiu a tua instância. E aí você é meio que obrigado a voltar ao backup, né? Então é importante que, né, o administrador responsável saiba disso, né? Você tem que fazer um backup desse seu ambiente, né? Porque o backup ele seria do diretório partes, que é o ambiente que ele vai recalcular para você, né? Só que o diretório partes em si é praticamente tudo na tua instância. Então faz um backup de tudo. Pega o diretório Zero Cluster inteiro e faz um backup dele, tá? Outra coisa, build out ele tem alguns comportamentos padrões, tá? Que a gente assume. Por padrão, se você rodar o build out sem opção nenhuma, como é que rodaria o build out? .bin build out. Se você só rodar ele assim, ele vai executar. O que ele vai fazer? Ele vai procurar sempre deixar o teu ambiente o quanto mais atualizado possível. Isso nem sempre é bom. Nem sempre é bom você rodar um ambiente, né, blending edge, lá na topo de linha, né? Porque às vezes esse software topo de linha, atualizado demais, ele não foi suficientemente testado, não está suficientemente estável, né? Então é interessante você garantir, primar pela estabilidade do software que você roda. Como é que isso é feito no build out? Isso é feito com um conceito de PIN, né? É como se você colocasse um carimbo na versão dessas dependências, desses eggs que você vai baixar. E em algumas situações você exige explicitamente que o ambiente baixe aquele egg de uma determinada versão, tá? Se você não especificar nada do jeito que está aqui e não tem o PIN no egg, ou seja, não foi definido em algum lugar qual é a versão que você quer rodar daquele componente, ele vai tentar sempre baixar a última versão. No meu caso é um caso desse, tipo, eu coloquei lá collective.flowplayer, não botei que versão que eu queria, ele vai baixar a última, tá? Se daqui a, sei lá, 6 meses eu rodo o script de novo e tem uma nova versão que foi lançada do Collective Flow Player, ele vai baixar e vai atualizar para mim, e às vezes eu nem percebo isso. E não quer dizer que a versão nova ela vai ser compatível com a anterior, né? Isso pode gerar problemas de compatibilidade, problemas no teu site. Então, o que eu costumo fazer? Bem, primeiro, tenho o hábito de homologar versões, né? Qual é a versão específica de determinado componente que está testado, está homologado? É a versão 1.3.4. Ok. A partir do momento que você testou e homologou uma versão, utilize-a até precisar de algum tipo de recurso ou algum tipo de correção de uma versão posterior. E sempre que rodar build out, diga explicitamente qual é a versão que você quer instalar. Sempre que possível. Se você puder fazer um cartaz, pendurar na parede, vale a pena. Sempre instale a versão de forma explícita, diga explicitamente qual é a versão que você quer. Ou, se você não sabe que versão é, faça a instalação da última versão estável e depois defina dentro do seu build out que versão é essa, né, para garantir que no futuro, daqui a 6 meses, 1 ano, quando você for reinstalar esse produto, que ele continue instalando aquela versão, que ele não faça upgrade de versão moqueado, né, escondido, sem você perceber, né? Tem uma opção no build out que evita isso, que é a opção "-n", tá? "-n" evita com que um software que você já tenha instalado no teu sistema seja atualizado para uma versão mais nova, mais recente, né? Sem você solicitar. Então o que ele faz? Ele verifica, eu pedi para instalar o Collective.flowplayer, eu já tenho ele no sistema, mas tem uma versão mais nova, instala mais nova ou deixa do jeito que está? Se você botar o "-n", ele vai deixar do jeito que está. Se você não botar, ele vai tentar atualizar, ele vai tentar baixar a versão mais nova e atualizar a versão que você tinha. Isso, claro, considerando que a versão ela não está pinada, né? Que você não deixou explícito lá dentro do build out CFG qual é a versão que você quer instalar.
Tomando esse cuidado, e apenas esse cuidado, todo o uso de build-out fica bastante simples. A única coisa que o pessoal erra é justamente isso, tá? A parte de versionamento dos componentes, tá? Muito bem. E outra... Bom, vamos rodar isso? Vamos. Damos um Enter e aí a gente tem que aguardar, tá? Tem que aguardar aí. Percebo que ele desinstala as tuas partes, né? O client 1, o client 2, o Zell Server. Ele vai desinstalar esses caras e vai recompor eles depois, tá? Recompor eles depois de acordo com os eggs que você pediu para ele instalar. O que ele está fazendo agora? Ele está baixando a distribuição do Collective.flowplayer, ele está baixando a versão 3.0 Release Candidate 4, que é a última versão que ele tem disponível. E esse software especificamente, ele é um software que tem dependências, ou seja, que para ele funcionar eu preciso de outros softwares também, né? A mesma noção de dependências que a gente tem, dependência de pacote, né? Então aqui ele vai fazer isso e vai baixar as dependências automaticamente para a gente, tá? Beleza. No final ele vai fazer esse resuminho aqui. Ele vai dizer qual foi a versão de Collective.flowplayer que ele baixou, tá? E quais foram as versões das dependências que ele baixou para fazer a resolução das dependências obrigatórias. Ou seja, para instalar o Collective.flowplayer 3.0 RC4, eu tive que instalar esse pacote, o Hashoir Core, o Metadata e o Parser. Ou seja, na verdade, a instalação desse egg ela acabou refletindo no meu sistema com a instalação de 4 dependências, né, de 4 eggs, tá? A partir desse momento, o que eu vou fazer? Se eu quiser congelar essa instalação, se eu quiser garantir que daqui para frente o Flow Player vai ser sempre essa versão, eu tenho que pinar essa versão. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou editar o build-out CFG, vou lá onde é que eu botei o Flow Player e vou pinar ela. Eu vou dizer explicitamente que o Flow Player tem que ser instalado na versão 3.0 RC4, tá? Ou seja, eu vou botar igual, dizendo que esse componente tem que ser instalado com essa versão. Isso é importantíssimo, importantíssimo, tá? Se vocês manterem esse hábito, boa parte dos problemas de ambiente que você teria vão estar solucionados, tá? O que agora eu posso fazer? Eu posso vir aqui, salvo isso, e posso rodar o build-out de novo, inclusive sem o menos "n", com o comportamento padrão dele. Ele provavelmente não vai instalar nada de novo, tá? Beleza? Rodou. Perceba o seguinte, aqui ele não disse que versão de Flow Player ele instalou explicitamente, né? Mas ele reclamou, né, das versões do Hashoir Core, Metadata e Parser, porque elas não estão pinadas. Ou seja, eu poderia ter uma atualização de uma dependência de algo que está pinado, e se essa atualização não está devidamente pinada, ela vai acabar subindo de versão, né? Então, nesse caso específico, seria interessante eu colocar isso aqui também lá dentro do meu build-out CFG.
Vamos fazer isso também. Tem que manter a indentação aqui. O build-out CFG ele respeita a indentação. Tá? Vou fazer aqui um detalhe. Prontinho. Então, nessa forma aqui, ele e todas as dependências dele estão devidamente pinadas. Tá? Salvamos, roda de novo. Se rodar de novo e não der nenhum alerta, se dá tudo certo. Beleza. Então tá, ele rodou certinho, como a gente esperava, e agora o Picked Versions veio vazio. Tá? Então a questão toda aqui, ela se resume justamente a você manter, né, manter uma consistência um pouco mais explícita do que realmente você quer no seu ambiente, tá? Não fazer isso é naturalmente um problema, né? Você está aí sujeito a uma atualização de produto acabar quebrando seu ambiente sem você perceber, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou reinicializar o nosso cluster Zel, o Zel e as instâncias, né? E vou testar esse produto, testar se ele funcionou. Deve estar tudo certo, mas vamos testar. Beleza, vamos testar então. Testar, nós vamos abrir aqui nossa instância. Não está rodando? Deixa eu ver. Tá rodando. O que eu fiz de errado então? Deixa eu ver. Vamos dar um stop nela então. O ideal teria sido rodar esse build out sem estar rodando o ZOP, né? Eu rodei o build out com o ZOP sendo executado, não é lá muito bom não. Vamos ver se está tudo certo.
Ok, aparentemente sim. Vamos testar se agora está ok. Ok, está funcionando ainda. Ainda não explodiu com o servidor. Beleza, está tudo certo. Vamos só testar se o produto de fato instala. Uma nova aba aqui. Deixa eu tirar essa barra aqui para ganhar um pouquinho de espaço. Deixa eu ver aqui. Isso, assim. Beleza, vamos vir aqui no painel pessoal, configuração do site. Ok, e aqui em produtos a gente vai ter o nosso Flow Player. Vamos ativar ele. Ok, está ativado, funcionou perfeito. Então, pessoal, esse é o básico do básico, tá? A gente, utilizando essa estratégia de pinar as versões, a gente não tem muito problema com build out, não, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou começar um estudo um pouco mais aprofundado em cima de como é que funciona esse build out, como é que ele faz isso para o clone propriamente dito, já que são 200 e poucos eggs, né? Como é que vai garantir a consistência disso tudo, né? Vamos lá. Temos aí bastante tempo ainda. Bem, a gente tem que analisar o seguinte. A gente tem que começar pelo build out CFG. Esse cara aqui, ele tem uma seção build out, bem no início dela, e ele começa com um extends, tá? Ou seja, ele já de cara diz que esse arquivo é uma extensão de outros dois arquivos, tá? O que fazem esses dois outros arquivos, o base CFG e o version CFG? Bem, o base ele tem uma estrutura genérica, que ele vai ser utilizado depois nas outras áreas do build-out, e o versions ele é o responsável por fazer a pinagem de todas as versões do próprio build-out, tá? Vamos dar uma olhadinha neles, tá? Então, se eu olhar o versions aqui, ele está dizendo o seguinte, que esse cara estende os OPPP versions e os OP versions, tá? Então tem um extends do extends, aí é uma definição recursiva. Mas ele já tem aqui a pinagem de algumas versões, tá? Por exemplo, ele tem a pinagem da versão do dessa sintaxe aqui, ó, por exemplo, o products.zcatalog, tá? O products.zcatalog ele é um produtinho, né, uma implementação que tem então a versão específica para rodar com essa versão de Plone 4.1, tá? Então ele já vem empinado dessa forma. Agora você imagina o seguinte, imagina você fazer o controle disso manualmente, tá? É claro que o Release Manager do Plone, o cara que monta os releases e distribui, né, esses build-outs com todas as configurações, ele entende direitinho quais são as versões que cada um tem que usar. Agora, se você precisar montar um ambiente e saber de todas as versões, de todos os pacotes que o Plone versão 3.35 precisa, fica um pouco difícil de descobrir, tá? Principalmente porque dependendo do pacote que você utiliza, pode ter alguma versão de uma dependência que é conflitante com outra dependência daquele ambiente que você está rodando, tá? Então eu vou mostrar depois para vocês um software que é o GoodPy, que ele foi desenvolvido justamente para fazer o gerenciamento dessas versões, tá? Ele auxilia a gente nesse trabalho. Mas independente disso ou não, tu tem que fazer a pinagem em algum lugar, tá? Seja ela através de uma URL que você passa, ele vai na internet, baixa isso
na hora que o build-out executa e compara com as versões, ou explicitamente num arquivo de configuração, né? Uma coisa que me preocupa um pouco é alguns hábitos que o pessoal aí no Serpo tem. Eu conheço porque eu já trabalhei em alguns projetos. Eu sei que, por exemplo, o pessoal, a partir dos servidores web de produção, não costuma dar acesso à internet, tá? Não costuma permitir com que essas máquinas tenham acesso HTTP para fora, né? O acesso é só de fora para dentro, de dentro para fora ele costuma ser bloqueado. Isso é o tipo de coisa que acaba matando com toda as facilidades que o build-out te dá, né? E vai tornar o teu dia a dia miserável, né? Porque aí você vai ter que fazer o que o build-out faz manualmente, você vai ter que fazer isso né? Sempre maquiando ou tentando contornar os teus bloqueios de rede. O que eu costumo falar para esse tipo de gente? Bem, se tu quer ter segurança absoluta, você tem que no mínimo confiar no software que você utiliza, né? Se você não vai nem confiar no software que você utiliza para baixar versões de softwares que a tua própria plataforma usa, não faz o menor sentido usar esse software, né? Então a melhor coisa que você faz é realmente abrir o seu firewall para permitir com que o teu build-out rode e acesse a internet naqueles pontos que ele precisa. Não precisa abrir tudo se tu não quiser. Mas, se tu quiser fazer um acesso específico ao servidor do PyPy ou ao servidor do Zope, que tem lá os eggs para você baixar, isso é importante, né? Se me perguntarem, eu vou bater o pé até morrer em cima desse ponto. Porque é uma questão de lógica, né? É uma questão bem simples. Não tem nada de problema potencial de segurança nisso. Se você não fizer isso, obrigatoriamente você vai acabar tendo que ter um repositório mirrored, todo o código-fonte que você for rodar em build-out e tudo numa rede local para você poder acessar, né? O que nem sempre é muito fácil. Bem, esse aqui é o arquivo versus, então, voltando, né? O arquivo versions. Basicamente tudo nele é pinado, né? Tu tem versões explícitas para praticamente tudo que você está executando, né? O SimpleJSON, o FeedParser, Element Tree, o PIL, todos eles têm versões bem específicas, tá? E é bastante coisa, ó. Bastante coisa, quase aí 150 linhas só de pinagem de pacote, né? Vamos dar uma olhadinha no Base agora. O Base ele é um pouquinho mais elaborado, tá? Um pouquinho mais elaborado. E, teoricamente, no Base, ninguém mexe. No Base ele é um arquivo estrutural, né, para nossa instalação de build-out, mas que você geralmente não precisa mexer nele. O que tem de importante nele? Bem, tem essa mensagem aqui, ó. Bem, on here there be dragons, né? A partir daqui podem existir dragões, né? Existem dragões, ou seja, daqui para baixo é melhor não mexer, né? O que tem aqui? A gente tem os diretórios onde os eggs vão ser instalados, né? Que é naquele diretório build-out cache eggs, que é onde fica todo o código-fonte baixado. E tem um diretório de downloads, que é onde a versão compactada deles é colocada, né? Ele é baixado aqui, depois é descompactado e instalado aqui dentro, tá? Esse find links, ele é especialmente importante para vocês aí. O que ele faz? Esse find links, ele é a lista de todos os lugares que o build-out padrão do Bloom vai baixar softwares. Tá? Ou seja, se você tinha necessidade de saber da onde teus softwares vêm, eles vêm dessas URLs aqui, disciplone.org, downloads.org, fbot e ainda do PyPy, né? O PyPy não está listado aqui, mas ele é também um dos lugares da onde é baixado, porque é da onde o ex-install costuma baixar coisas, né? Então o ex-install padrão, né, que é o instalador de eggs padrão do sistema, ele por padrão já baixa as coisas do PyPy. E além do PyPy, ele vai baixar desses lugares aqui, tá? Como é que ele faz isso? Quando você diz lá, eu quero baixar
o collective.flowplayer, tá? Como é que ele vai procurar um egg ou um TGZ para fazer essa instalação? Ele vai procurar por um link, né? Porque todos esses lugares têm páginas HTML, né? Essas páginas HTML nada mais são às vezes do que simplesmente listagens de diretórios de servidores web, onde é que tu tem lá diversos arquivos. E aí, obviamente, quando você baixa essa página HTML, olhando lá os links, o SRC dos links, você tem acesso aos arquivos propriamente ditos, né? Então o sistema aqui ele já é um pouquinho inteligente, você não tem que dar o patch do arquivo, você dá um patch de uma página que pode ter um link para o arquivo que você quer, e ele vai lá e vai varrer isso, né? É bem fácil de entender isso, basta a gente pegar esse find links aqui e abrir ele no navegador para a gente ver o que tem. Ó, o distplone.org tem isso aqui, tá? Ou o distplone.org, o mais utilizado seria ainda o do release, né? O /release e a versão. No nosso caso aqui é 4.1. Então seria isso aqui, tá? Aqui dentro já tem todos os zips de todos os componentes que a gente está querendo. Quando eu estou dizendo lá, ó, baixa aí o products.cmfcalendar 222, ele vai vir e vai baixar esse cara aqui, tá? Essa estrutura é flexível. O fato de você ter isso é flexível. Digamos que você não queira ficar abrindo, né? Ficar abrindo todos esses lugares na internet aqui, e no lugar disso você prefere ter um mirror na tua rede local. Perfeito. Vai lá, instala um servidor HTTP padrão, um Nginx da vida, joga lá dentro todos os softwares que você quer possibilitar que os teus servidores OPE instalem, ou seja, os softwares que você homologou, e aí modifica o base lá do teu build-out para procurar nesse lugar, ao invés de procurar nos outros lugares que vão estar fechados em Fire, ou você não vai ter acesso, né? Então, aí já é uma forma legal de você estruturar isso. É um pouquinho mais complicado você fazer um mirror do PyPy, tá? Mas tem como fazer. Eu já vi artigos na internet que falam sobre como fazer mirrors do PyPy. Principalmente por quê? Porque o PyPy tem uma fama de ser meio instável. Não instável do ponto de vista do código, mas instável de infraestrutura mesmo. Nos últimos meses aí, até mesmo porque, né, essa estratégia dos projetos Python ficar constantemente buscando pacotes lá, é óbvio que essa estrutura do PyPy virou uma estrutura crítica, né? Então, com muita frequência a gente tem visto aí problemas de rede e indisponibilidade no PyPy. Então tem uma outra forma de você fazer mirrors do PyPy, e aí obviamente você teria que botar esse mirrors aqui no teu find links. Bem, essa é a parte mais complicada de infraestrutura. Aqui entre nós, eu acho que é um mega trabalho você se preocupar em refazer essa estrutura que já está pronta e disponível para você utilizar. Você tem que se preocupar em quê? Em garantir a estabilidade dos eggs que você utiliza, né? Que você utiliza realmente, né? Fazer um teste, mas aí é uma tarefa mais para desenvolvedor, né? Que o desenvolvedor realmente tem que saber qual é a versão exata de cada software que ele quer usar, e o pessoal de infraestrutura tem só que garantir, né? Fazer um pin lá no build-out para baixar exatamente aquela versão. Eu acho um mega overkill a gente se preocupar em recriar esse tipo de infraestrutura pública numa rede interna, né? Não é tecnicamente impossível, mas eu acho um trabalho que, assim, é injustificado, tá? Mas cada louco com as suas manias, né? Se vocês quiserem fazer, dá para fazer. Eu pessoalmente não me dou esse trabalho, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta. O Carlos está falando aí que parece que o Serpro tem um mirror do PyPy, né?
interno na rede de vocês. Não adianta, né? Para quem usa muito isso e depende do PyPy, ficar esperando com que o PyPy volte para o ar é algo bem bem chato, né? É bem constrangedor até saber que isso de vez em quando acontece. Mas é claro, você tem que saber as limitações disso. Ele mesmo fala aqui que acontece muito que há produtos que precisam sair para o PyPy, né? E os produtos pré-requisitos pedem outros domínios, né? Que não são coisas do PyPy. E aí, por sua vez, isso é bloqueado na rede de vocês não conseguem instalar, né? Aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que baixar manualmente isso e depois botar esse produto no mirror local de vocês para conseguir instalar. Ou seja, tem uma mão de obra adicional aí, mas a partir do momento que você tem um mirror e utiliza esse mirror na rede, você tem que dar manutenção nisso, né? Enfim, é uma forma de ver as coisas, né? Uma forma interessante, principalmente para quem tem muita máquina, uma rede muito grande, né? Quem é desenvolvedor não precisa se preocupar muito com isso, porque a partir do momento que você tem o hábito de rodar build-outs, você pode ter um diretório de cache único com todos os eggs. Você pode reutilizar esses eggs em outros build-outs que você roda. Você não precisa toda vez que você roda um build-out sair baixando tudo, né? Então você pode definir um diretório de cache para esses build-outs. Um cache do desenvolvedor, né? Um diretório que toda vez que ele vai na internet, vai buscar alguma coisa, ele baixa e guarda uma cópia disso, para que nas próximas vezes você não precise baixar de novo, tá? Isso, de certa forma, minimiza os eventuais problemas que o PyPy pode gerar quando ele está fora do ar. Mas é óbvio, né? Gerar um mirror local é uma solução melhor e até do ponto de vista de segurança ela te traz algumas vantagens. Mas é um trabalho, é uma mão de obra que, eu sinceramente não me daria o trabalho. Mas tudo bem, né? Já que alguém se deu o trabalho de fazer isso, maravilha. Uma coisa que eu queria destacar agora é o seguinte. Essa última linha aqui, ó. buildout.dump_picked_versions, tá? Essa extensão do buildout, dita assim como extensão, porque ela roda depois que o buildout roda, né? Ela modifica o comportamento padrão que o buildout tem. Essa extensão, o que ela faz? Ela faz aquele resuminho no final, ela faz um dump, né? Das versões que o buildout baixou da internet, as versões de eggs que estão ali especificadas e que não foram pinadas, tá? Isso aqui não é padrão, por exemplo, no Plone 3. No Plone 3, quando você roda o buildout, ele não faz isso. Principalmente nas versões 3.0, acho que na 3.1 também não, tá? Se você rodar o buildout, ele não vai fazer o dump das versões para você automaticamente. Isso é uma coisa que é padrão nos buildouts das versões mais modernas de Plone, tá? Eu recomendo fortemente que vocês utilizem isso, tá? É essa extensão aí que vai fazer vai permitir com que você tenha um controle mais fino, mais aprimorado de quais são as versões de componentes que você está instalando, tá? Bem importante vocês utilizarem isso aí. É simples de configurar, basta botar essa linha aí e rodar que o buildout automaticamente se vira e depois baixar a extensão e utilizar ela, tá? O que mais que eu podia mostrar aqui do buildout? Acho que eu vou mostrar o GoodPy agora. O GoodPy é aquele serviço que eu falei que auxilia na instalação de alguns componentes um pouco mais casca grossa, um pouco mais difíceis de configurar. Vamos pegar um exemplo aí. Vamos pegar, por exemplo, o Plone app theming, tá? Que é o Diazo, né? O XDV, a nova tecnologia que o Plone está implantando para desenvolvimento de skins, de layouts, né? Como é que se instala isso? Ele é um pouquinho diferente. Se eu pegar o plone.app.theming, tá aqui ele, tá? Essa é a página do Plone app theming lá no PyPy, que é o serviço de distribuição de eggs do Python, né? E ele fala aqui como é que a gente deve fazer para instalar ele. Basicamente, a gente tem que adicionar uma linha no Extends, tá? Ele fala onde é que essa linha tem que ser instalada, que é aqui, ó.
Vamos dar uma olhadinha o que é isso aqui, tá? O que é esse plone app-theming aqui? Nós vamos abrir isso aqui e olhar. Esse plone app-theming, ele dá a impressão, né? A princípio ele parece que é simplesmente um arquivo texto, tá? Simplesmente um arquivo texto, mas não é exatamente isso, tá? Peraí que tem mais dúvidas. Pergunta do Érico: quando o build-out estiver baixando uma dependência, é possível deixar o usuário decidir se o produto deve ser instalado ou não, ao invés de instalar automaticamente? Não sei se eu entendi a pergunta. Na verdade, ele sempre vai instalar automaticamente. O que você pode controlar é se ele vai atualizar alguma coisa que você já tem, né? Ele sempre vai tentar fazer a resolução das dependências. O que vai acontecer é que ele vai parar e vai dar um erro quando tu mandar ele instalar alguma coisa, ele não conseguir instalar a dependência, tá? Ele sempre vai tentar instalar para você. Se você não quisesse instalar o produto e as dependências que o produto tem, por que você estaria mandando instalar o produto? Não faz muito sentido. O "-n" é que ele é só para evitar com que o build-out atualize automaticamente alguma coisa que você já tem no sistema numa versão anterior, tá? Isso é resultado de quê? De que você não pinou a versão. Se você tivesse pinado a versão, você não precisaria passar o "-n" e ele não ia atualizar de forma nenhuma, né? Ele não ia fazer algo que você não pediu. Respondido. Bem, voltando então. Esse GoodPy, good-py, ele é um serviço que ele dá a impressão, né? Ele parece, né, que é apenas um arquivo texto, né? E é um arquivo texto que já tem, né, um conjunto de versões que funcionam bem em conjunto, né? Ou seja, aqui eu estou interessado em rodar o Diazo, rodar a tecnologia do XDV, então ele está dizendo, ó, para rodar isso você tem que ter o LXML versão 2.2.8, o plone app-theming 1.0 beta 1 e assim por diante. Se a gente voltar um diretóriozinho aqui, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que a gente já tem várias versões aqui. A documentação, ela diz para instalar a beta 1, a B1, mas já tem até a beta 8. E na beta 8, obviamente, eu já tenho outras versões disponíveis, tá? Só que isso aqui é um serviço inteligente, que eu posso inclusive pinar isso, dizendo qual é a versão de plone que eu quero. Se eu quiser rodar isso aqui no plone 4.0, o que ele vai fazer? Ele vai expandir aquelas versões que a gente tinha e vai colocar aqui dentro todas as dependências do plone 4.0 num único arquivo de versões pinadas, tá? Então, fazendo isso e obviamente colocando essa URL do GoodPy num build-out, seja ele qual for, você vai garantir que você vai instalar o plone app-theming versão beta 8 com a 4.0. Ou, se você quiser a 4.1, basta vir aqui e mudar o parâmetro, né? Esse plone igual a alguma coisa, ele vai dizer qual é a versão de plone que ele vai estar considerando nesse cálculo de pinagem de versões, tá? Onde ele está, né, somando isso. É interessante, é um serviço interessante, principalmente para quem trabalha com infraestrutura e não quer se dar o trabalho de ficar levantando todas essas versões manualmente, tá? Então vamos fazer a instalação desse plone app-theming só para a gente ver como é que funciona, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa URL aqui, vou colar ela lá no meu build-out. Vou lá no Extends, né? E aqui vou colocar a URL do plone app-theming, tá? E aí agora, seguindo lá a documentação que está lá no PyPy, o que mais ele solicita que eu faça? Ele solicita com que eu coloque na seção eggs plone.app.theming,
tá? Não preciso dizer que versão tá, porque o próprio GoodPy já deve ter dito para mim explicitamente que versão de plano app-theme ele deve instalar. Vamos tirar aqui só para diminuir a lista. Deixa eu aumentar a fonte para sair no vídeo. Tá aqui, ó. O plano app-theme que ele vai instalar é 1.0 beta 8. Então, como isso já está, né, pinado num outro arquivo de configuração, quando eu venho e configuro na seção eggs qual é o produto, ele já sabe explicitamente que versão ele deve instalar. Tá? Então eu vou vir aqui, vou pegar o plano app-theme e vou adicionar na minha seção eggs, que está aqui. Ok, pessoal? É isso. Resolvido. Tá? O que eu vou fazer? Vou salvar e sair aqui. Vou parar o meu cluster. Tirar ele do ar. E vamos rodar esse build out. Ó, ele já está pegando a versão do plano app-theme que eu pedi e vai começar a baixar as dependências que eu solicitei. E está resolvido. Teoricamente está tudo certo, já fez o que tinha que fazer. Perceba aqui em cima, ó, voltando um pouco, rolando para cima aqui a barra de rolagem, ele baixou aquelas versões lá que estão no GoodPy. Tá? Vamos ver se isso funcionou. Vamos inicializar de novo o nosso cluster. E vamos testar. Bem, testar isso, o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui no plone, né? Vamos ver se ele está rodando. Tá rodando. Então, vamos lá no configuração do site. Ele deve ter o plone app-theme disponível para a gente ativar. Tá aqui ele, ó. Diazo Theme Support versão 1.0 beta 8. Tá? Vamos ativá-lo então. E está resolvido. Tá bom? Bem simples, bem tranquilo, sem nenhuma surpresa. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta. Nenhuma pergunta, pessoal? O que vocês tinham de tanta curiosidade com o build-out? Já esclareci tudo para vocês? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de ver?
Não? Então tá, beleza. Bem, imaginei que vocês iam ter mais dúvidas sobre o build-out. Parece que está tudo bem claro, então. Bem, é isso, pessoal. O que eu tinha para falar de build-out é isso. Daria para se estender em outras coisas, né? Fazer build-outs especiais, programar build-outs para instalar Varnish, para instalar Squid. Tem build-out espalhado na internet para fazer isso tudo para vocês. Eu pessoalmente não gosto de usar build-out para instalar coisas tipo Varnish, tipo Squid, apesar disso ser perfeitamente possível, tá? Por que eu não gosto? Porque eu gosto de ter um pouco mais de controle sobre como as coisas são feitas e entender realmente de como os arquivos de configuração devem ser configurados. Às vezes é um pouco chato você pegar um build-out muito mágico e já sair instalando tudo, né? Pergunta do Eric: tem como saber quais são as dependências de um determinado produto? Quais são os domínios e as URLs utilizadas para baixar o produto da dependência? Bem, primeiro, a primeira pergunta. Você saber quais são as dependências de um determinado produto é o produto que te diz, tá? O produto, o próprio instalador do produto, né, o próprio egg, ele tem lá num arquivo de configuração interno dele quais são as dependências dele, tá? Então, quando você baixa um egg, o egg te diz quais são as dependências que aquele produto tem. Isso dentro do próprio egg você consegue enxergar. Vou mostrar para vocês. Vamos pegar aqui build-out cache, eggs, collective flow player, aqui, tá? Bem, eu vou fazer aqui só para vocês entenderem. Eu estou dentro do diretório build-out cache, eggs, collective flow player do egg 3.0 RC4, que foi o egg que ele baixou, tá? Aqui dentro, a estrutura do egg é uma estrutura que já tem um formato previamente estabelecido, tá? Essa estrutura, ela diz o seguinte: eu tenho que ter um arquivo de metadados, tá? Deixa eu bater um "-LA". Eu tenho que ter um arquivo de metadados aqui, é um diretório, né, que tem diversos metadados dentro, e aí depois o próprio nome do meu egg, ele vai virar uma estrutura de diretórios aqui dentro, que é onde é que vai ter o meu fonte. Então, um egg que se chama collective.flowplayer vai ter um diretório collective com um diretório flowplayer dentro, e dentro dele vai ter o fonte propriamente dito do produto. Dentro desse diretório egg.info, tem aqui o requires.txt, tá? Tá aqui ele, esse requires.txt. E esse cara tem a lista de dependências do egg, tá? Nesse caso aqui ele está dizendo que esse egg depende do setup tools, do simple JSON, do clone app jQuery tools, do hashware core, metadata e parser, tá? Então é aqui que estão as dependências. Da onde ele vai baixar as dependências? Bem, ele vai sempre tentar baixar as dependências nos mesmos lugares onde é que você baixa pacotes, que é lá no Find Links, né? Que é as listas de lugares onde você está baixando eggs, ou seja, ele vai procurar um egg desses componentes todos aqui, tá? E, obviamente, do repositório PyPy que teu ambiente está configurado para baixar, tá? Se tu tem um repositório PyPy na rede local, ele vai tentar pegar nesse repositório, senão ele vai tentar baixar do próprio PyPy, que é do site do PyPy. Quando eu digo site do PyPy, qual que é? Se eu vier aqui no site do pypy.python.org, assim, e vier nessa página aqui, ó, cadê?
Cadê aqui? Ó, PyPy, python.org/pypy, essa URL aqui em cima, ele vai simplesmente listar todos os pacotes que eu tenho. Isso aqui é uma página HTML que tem um link para todos os pacotes que estão disponíveis no PyPy. Ele vai baixar daqui, tá? Então ele vai procurar aquelas dependências aqui, tá? Pergunta do Érico, vamos ver aqui. Deixa eu só ler antes. Bem, a pergunta do Érico é a seguinte, vamos ver se eu consegui entender. Em uma ocasião, o desenvolvedor solicitou a instalação de um produto que pediu uma dependência de uma versão beta, que fez a instância cair. Tá, normal. Porque provavelmente ele solicitou a instalação de um produto cuja uma dependência conflitante com outras coisas que já estavam instaladas no sistema. Tive que voltar ao backup do USR libpython 24 site packages. Bem, um problema aqui é o seguinte, provavelmente você estava instalando eggs não no ambiente do build-out, sim no sistema operacional. Tá? Isso é possível, funciona, porque ele vai acabar entrando naquela lista de paths que o sys.path procura, ou seja, o site packages do próprio interpretador Python do sistema está lá evidenciado, né? Se você instalar um egg no sistema operacional, ele vai buscar lá. Só que o problema é que qualquer outra coisa do sistema também vai olhar para esse egg, né? Então, se você tiver mais de um serviço ZOP utilizando o mesmo interpretador Python, esse egg vai estar disponível nos dois, sendo que nem sempre você vai querer isso, né? Às vezes você vai ter instâncias diferentes com versões de software diferentes, né? Por isso que é interessante usar esse sistema do build-out, onde cada ambiente carrega um build-out cache separado, né? Mas tudo bem, é perfeitamente normal. Como fazer então para saber de antemão quais as dependências de um produto? Bem, eu já mostrei como é que a gente sabe quais as dependências de um produto. O problema é que essas dependências, tu tem que considerar a versão. Se você, por exemplo, fazer a instalação de um produto que solicita uma dependência e você não declarar qual é a versão dessa dependência, ele vai tentar atualizar essa dependência. Às vezes, a atualização dessa dependência gera um efeito cascata, que atualiza outra e atualiza outra quando você vê se está atualizando o ZOP, né? Então, o core de tudo, a origem de tudo, é a gente fazer um controle muito restrito de quais versões a gente vai instalar. Quando o desenvolvedor te disser instala tal software, resposta padrão. Que versão tu quer? Eu preciso saber da versão do software e a versão de todas as dependências, versões exatas. Isso vai forçar com que o desenvolvedor construa o hábito de, antes de pedir para você instalar alguma coisa, que ele teste aquilo. Ou seja, ele vai ter que testar no build-out dele, rodando no ambiente dele, para saber que versão é. Ou seja,
ele já vai te dizer que versão é para evitar que você tenha a dor de cabeça de fazer o serviço que não é seu, é do desenvolvedor. Cabe ao desenvolvedor testar e saber que versão exata de software ele tem que usar, né? Se ele quebrou o ambiente de produção, bem, você fez o seu trabalho, né? Você foi lá e fez o que te pediram. Foi lá, voltou o backup, ficou tudo certo. Mas é óbvio que se ele tivesse te dito que versão exata rodar e tivesse testado isso antes, certamente não teria causado nenhum problema, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu estou respondendo perguntas pontuais que o pessoal já tinha enviado para mim, tá? É isso aí. Outra coisa que eu queria falar agora, pessoal, porque isso é uma dúvida muito recorrente de todo mundo que trabalha comigo, pessoal. Uma hora ou outra vai me perguntar isso, eu já vou responder para vocês, quero que fique gravado no vídeo, porque depois vão me cobrar isso, tá? Build out não foi feito para fazer atualização de ambiente, tá? Ele não tem como objetivo ser uma plataforma para dar manutenção em ambiente, para aplicar correção de segurança, esse tipo de coisa. Build out, quando ele foi criado, a ideia dele, a idealização que essa plataforma teve, ele foi ter uma linguagem de script que era suficientemente poderosa para a gente conseguir configurar os nossos ambientes clone de uma forma facilitada. E isso, o nós aqui significa os desenvolvedores, as pessoas que estavam diretamente envolvidas no projeto e precisavam ter uma forma simples delas configurarem os seus ambientes para poderem desenvolver todo mundo usando o mesmo código-fonte, tá? No dia a dia, a gente utiliza build-out para quê? A gente utiliza build-out para conseguir criar ambientes reproduzíveis, né? Ambientes que a gente consiga montar um build-out, o meu desenvolvedor rodar esse build-out, e depois um outro desenvolvedor do lado rodar o mesmo build-out, às vezes num sistema operacional diferente, às vezes num ambiente um pouco diferente, às vezes diferente de versão, né? E ele mesmo assim conseguir rodar o mesmo sistema, tá? Isso acabou virando parte do instalador padrão do Plone, por quê? Porque a partir do momento que você instala o Plone, você já ganha um build-out pronto, com todas as versões pinadas, e você só faz pequenas modificações ali para estender esse build-out de acordo com a sua necessidade, que foi o que eu fiz. Eu peguei e modifiquei esse build-out, fiz a instalação, por exemplo, do Flow Player. Depois da instalação do Flow Player funcionou, eu fiz algo um pouquinho mais difícil, que foi a instalação do Plone app theming, também baseado numa URL que tem a pinagem das versões. Ele fez lá a instalação para mim. É para isso que build-out serve, tá? Build-out não serve para a gente ficar fazendo atualização de ambiente em produção. Tipo, tu tem uma versão 4.0, tu quer subir para 4.1 rodando um build-out. Pelo amor de Deus, devagar com dor. Não se faz upgrade de versão de Plone rodando build-out, tá? O que a gente tem que fazer para fazer uma atualização de versão de Plone é instalar um ambiente separado. Você tem um ambiente de produção com o site rodando. Você vai fazer a instalação de um outro ambiente, digamos que você tem um 4.0, você quer migrar para o 4.1. Você vai deixar o 4.0 do jeito que está, não vai mexer, vai fazer uma instalação do ambiente 4.1 do lado,
e vai fazer uma cópia do DataFS, de um ambiente para o outro. Tá? E aí, no novo ambiente, você vai inicializar e fazer o procedimento de atualização, né? O procedimento enfim, que a partir do plano 4 é feito com o portal setup, né? Para fazer as atualizações de versões. Tá? Não se roda build out, não é simplesmente ir lá e mudar esses arquivos de versões lá do teu build out, executar ele de novo para fazer um upgrade de versão, de major version, tá? Quiserem fazer, tudo bem, teoricamente até funciona, mas não é como eu faria. Eu acho arriscado demais, porque o build out ele manipula, lembrem disso, o build out ele manipula, ele desinstala e reinstala as partes que você declara, ou seja, ele vai desinstalar e instalar as novas instâncias, os novos clientes, tá? E isso no ambiente de produção é o tipo de coisa que um cara que é, enfim, mais calejado aí não vai fazer, né? Eu sempre gosto de fazer as coisas em paralelo para ter um downtime mínimo, né? Você vai lá, faz em paralelo, faz uma cópia do arquivo, funcionou, beleza, funcionou. Vai lá, põe um ambiente novo no ar e deixa o antigo desligado por um determinado período. Deu problema? Não tem problema nenhum. Desliga o ambiente novo que você está montando, que deu problema, volta para o ambiente velho e continua rodando, até você resolver o problema. Quando você faz isso com build out dentro do próprio ambiente, o ambiente se destrói, né? E você vai ter downtime, você vai acabar destruindo com o teu ambiente. Aí você vai ser obrigado a voltar backup, que dá muito mais trabalho, né? Às vezes o backup é remoto, o backup está em outra máquina, demora para restaurar. Tem vezes que o cara faz backup em fita, né? Aí a fita não lê. Então começa aquela festa, né? Bem, acho que esse era o último aviso, e é um aviso importante, né? Não rodem build out em produção sem backup e não usem build out para fazer atualização de versão, de major version de clone, tá? Façam isso num novo ambiente e depois migrem o DataFS de um ambiente para o outro. Essa é a forma mais cautelosa de fazer isso, né? A gente não pode brincar hoje em dia com esse tipo de coisa, principalmente com site grande, né? Basta a gente fazer uma caca dessas uma vez na vida para queimar o nosso nome e às vezes até o nome da tecnologia, né? Bem, é isso, pessoal. Para amanhã, então, vai ficar a gente dar uma revisada nos tópicos que estão faltando aí do nosso programa. Deve ter pouca coisa que a gente não viu ainda. Basicamente está faltando eu passar algumas dicas legais aí de Supervisor D para vocês, que é os softwares que eu costumo utilizar para manter as minhas instâncias no ar, com gerenciamento de memória, com reboot automático, com gerenciamento remoto, né? E aí para amanhã, quem tem perguntas, por favor, reservem umas perguntas, senão vai acabar sobrando tempo, eu vou ter que ficar contando piada aí, piada de baixo calão aí, piada de mau gosto. Eu imaginava que ia sobrar tempo sim nesse curso, né? Mas como vocês tiveram interesses específicos aí em versões, né, de alguns softwares, usem esse tempo que vocês têm para perguntar, senão amanhã eu vou acabar mostrando coisas aí no tempo que sobrar, só para a gente cumprir o horário, né? Tá bom? Eu vou tentar disponibilizar, assim que possível, talvez hoje, os arquivos de configuração dos serviços que a gente já viu, tá? Então, vamos ver se com o vídeo da aula de hoje eu já consigo disponibilizar as configurações para vocês mexerem, tá? Aí, se tiverem dúvidas, é só me contatar por e-mail. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã, então. Amanhã, no mesmo horário, 9 horas, temos a nossa última aula. Sexta-feira, última aula do curso. Tá bom? Valeu, pessoal. Até amanhã.